gente! Hoje vamos falar de dicas práticas rápidas para ampliar a sua criatividade e produtividade, enquanto ao mesmo tempo você vai estar cuidando da sua saúde mental e diminuindo a ansiedade, que é uma das nossas grandes inimigas nos momentos de produção. Dica número 1: escolha um único lugar para anotar todos os seus insights. Nada de colocar uma ideia solta em um caderno, outra ideia solta no bloco de notas do celular. Não, opte por um espaço prático no qual você vai anotar as ideias que surgirem ali enquanto você estiver em um restaurante, enquanto você estiver fora de casa, e anote tudo. Qualquer ideia, por mais boba ou incompleta que pareça, pode ser só uma frasezinha, um tópicozinho. Surgiu uma ideia, anota nesse espaço. No fim da semana, pegue esse espaço e releia esses tópicos, esses insights que estão soltos ali, anotados no mesmo lugar. Assim vai ficar mais fácil de você conectar essas epifanias e uni-las, formando novas ideias ou chegando a uma ideia que vai aparecer quando esses tópicos se complementarem de alguma maneira. É ideal também, nesse momento em que você vai estar lendo os tópicos, passá-los para um caderno, uma folha, não importa, alguma coisa à mão. Porque quando a gente escreve à mão, nós conseguimos visualizar melhor e planejar melhor. Nós visualizamos as rasuras, podemos puxar setas, fazer conexões de formas diferenciadas e o ritmo abre mais espaços para raciocínios. Porque quando a gente está digitando ali no celular ou no computador, a nossa mente vai pensando em palavras seguintes com muita rapidez e às vezes não conecta de fato a palavra que estamos escrevendo naquele momento. Então escrever à mão é sempre muito importante, principalmente na hora de conectar ideias. Dica número 2: quebrar as objeções do seu público também vai te ajudar a ter mais ideias dentro da sua ideia. Como é que se quebra objeções? O que uma pessoa poderia colocar como empecilho para gostar da sua ideia, para adquirir a sua ideia? A gente já chega no nosso discurso quebrando isso. Por exemplo, vamos supor que você quer lançar um curso, só que esse curso, ele é muito longo. Cada aula tem mais de 4 horas de duração. Essa é uma das objeções. O público pode olhar e falar: caramba, nem quero adquirir porque é muito longo. Mas aí você já vem na divulgação do curso e fala: o curso tem 4 horas de duração em cada aula, porque ele traz muitos vídeos divertidos, exemplos, atividades práticas e relatos exclusivos. Aí você já tá também usando a ideia de exclusividade, que vende muito bem. E aí você já consegue pensar no que fazer para aquele curso longo se tornar interessante, porque você pensou em como quebrar a objeção do seu público. Outra coisa muito bacana, assim como quebrar a objeção, é pensar em como falar no seu discurso o que a pessoa perde se ela não adquirir a sua ideia. Por exemplo, se você está vendendo uma bateria que é muito durável, você vai dizer que essa bateria é muito durável por tais motivos e que por isso aquele cliente não vai precisar adquirir nenhuma outra bateria por 5 anos. Ou seja, se ele não adquirir a sua bateria, ele vai gastar muito mais, vai perder muito mais dinheiro precisando comprar outras baterias o tempo todo durante esses 5 anos. Então isso também é uma forma de analisar o seu público, ver as dores deles e criar diferenciais. E a nossa terceira dica para você ficar mais produtivo e criativo é lembrar que descansar e relaxar são coisas diferentes e que ambas precisam ser feitas todos os dias. Inclusive, eu já tinha contado aqui pra vocês em um outro vídeo sobre como eu descobri que eu sofria de ansiedade. Eu comecei a ter ataques dormindo, nos quais pessoas que estavam comigo passaram a me avisar que em determinados momentos, sem que eu percebesse, o meu corpo começava a tremer, como se eu estivesse tendo algum ataque epilético, alguma convulsão. E na verdade isso era descarga de adrenalina por conta da minha ansiedade. O nosso corpo sempre é afetado pela nossa mente. Existem diversas doenças que ocorrem por conta do estresse, da ansiedade, que se desencadeiam disso, coisas ainda mais físicas. Então prestar atenção no que o corpo está trazendo de alerta também é fundamental. E algo que me ajudou muito nesse processo foi realmente entender a diferença entre relaxar
e descansar. Porque descansar é quando a gente coloca o nosso corpo pra parar, quando a gente não tá produzindo nada, quando a gente para pra dormir, pra ficar olhando o teto do quarto, pra parar ali os nossos movimentos, os nossos afazeres. Mas relaxar é quando nós realmente conseguimos sair do universo no qual estamos. Nós relaxamos quando mergulhamos em algum lazer que realmente consegue nos tirar das lembranças de obrigações e outros detalhes. Quando assistimos a um filme muito bom, por exemplo, que faz com que a gente nem lembre de ficar pegando ali no celular, ou quando a gente tá lendo um livro tão bom que faz com que a gente não queira parar pra ficar olhando nada ao redor, que faz com que a gente fique ali naquele outro mundo, naquela concentração, saindo dos lembretes de obrigações, saindo dos lembretes do que temos pra fazer e indo para um outro. Isso é o relaxamento, é um lazer profundo. Então, às vezes, a gente dormiu as 8 horas de sono e chegamos no dia seguinte, estamos extremamente cansados e ficamos, mas eu dormi 8 horas de sono, como é que eu tô cansada? Mas, na verdade, você pode não ter relaxado, pode fazer tempo que você não relaxa. Ou, às vezes, nós relaxamos, passamos um dia ali assistindo uma série bacana, fazendo uma coisa que realmente nos tirou dos estresses, nos tirou do ambiente no qual estamos, no qual vivemos, mas não descansamos direito. Ficamos ali com só 2 horas de sono. Aí chegamos no outro dia e estamos sentindo esse cansaço. E quando a gente lembra de fazer os dois todos os dias, nossa cabeça consegue respirar para ter mais produtividade. Além, obviamente, de ganhar mais inspirações no momento em que estamos relaxando. Quarta indicação: conte as suas ideias. A gente vai crescendo e vai tendo receio de contar as nossas ideias por medo de alguém roubar ou por medo de ser uma coisa desaprovada. Mas é quando a gente conta algo, quando a gente explica algo, que a gente aprende mais sobre aquela coisa. Sempre que ensinamos, estamos também aprendendo. Então é fundamental contarmos, explicarmos essa ideia. E uma coisa muito bacana no momento dessa explicação da ideia é tentar usar exemplos práticos para que aquela pessoa para qual a gente está falando entenda ainda mais. Esses exemplos práticos podem nos dar outras e outras ideias dentro daquela ideia. Então é muito importante encontrar pessoas com visões diferentes da nossa, pra gente contar as nossas ideias, explicar pelo menos a base delas e ter essa troca bacana. Quinta indicação: faça as coisas mais pesadas primeiro. Então, deixe para o início do dia todos os seus trabalhos mais tensos, aqueles que são mais complexos. Isso vai te ajudar a evitar a procrastinação e você vai ficar bem mais leve para lidar com todas as outras criações no resto do seu dia, porque aquilo você já vai ter acabado. A sua mente já vai ter digerido os conteúdos mais complicados e vai inclusive finalizar o dia com menos tensão, e você vai conseguir provavelmente dormir muito melhor à noite e consequentemente descansar mais. Outra coisa fundamental é fazer um checklist oposto. Como é que funciona isso? Nós temos, obviamente, que fazer um checklist normal para o nosso dia, para a nossa semana, para o nosso mês, para termos organização. Então a gente anota ali o que é que eu preciso fazer hoje, o que é mais importante a ser feito hoje, quais são as minhas metas, os afazeres, tudo fica ali bonitinho organizado no checklist. Mas quando a gente vê aquela lista grande e que a gente não conseguiu cumprir naquele dia, ou que a gente tá vendo que não vai conseguir cumprir, isso gera uma ansiedade ainda maior, gera aquela agonia. E como é que a gente resolve isso? Fazendo um checklist oposto, ou seja, no final do seu dia ou durante os seus afazeres, aí você vê como fica melhor pra você. Anote o que você fez e não só o que você tem que fazer. E anote até as coisas mais bobas, mais bestas que você acha que são assim besteira. Na verdade elas não são. Então anote. Por exemplo, vamos supor que hoje eu tinha 10 coisas pra fazer e eu fiz 5. Mas no meio dessas coisas eu criei uma ideia que eu mandei para o meu chefe. Uma ideia nova que tomou um pouquinho ali do meu tempo e eu parei para escrever sobre ela. Eu também arrumei o armário, que tinha um tempão que eu precisava arrumar e eu não arrumava esse armário. Parece que é uma coisa que não tem nada a ver com a produtividade da gente, mas tem. Foi algo que eu fiz e que vai me dar uma consciência mais tranquila. Já resolvi aquilo, que é um pouco da vida pessoal, mas envolve os afazeres. Eu também respondi alguns e-mails que estavam pendentes.
Então assim, todas essas coisinhas que parecem besteira, quando a gente olha tudo que a gente fez, acaba sendo muito mais do que a gente imaginava e a gente vê que a gente pode se cobrar menos. Então fazer o checklist oposto é ótimo, inclusive no final da semana é bacana dar uma olhadinha nesse checklist oposto, ver tudo que você fez. Isso pode ajudar também a gerar novas ideias. Obrigação é diferente de se forçar. Então quando a gente tem prazo, a gente entrega. Quando a gente tem prazo, a gente acaba fazendo. É óbvio que às vezes a gente sente que ter prazo tira a nossa criatividade, mas muitas vezes também ajuda. Quando eu comecei a postar mais frases aqui no Instagram, isso me ajudou a criar mais frases, porque eu sentia que eu precisava postar mais. E eu queria postar coisas novas, diferentes. Então quando você sente que você tem um prazo, uma obrigação, isso ajuda para que você crie. Por isso, uma das minhas indicações é: crie um perfil, um projeto, um blog, alguma coisa para você ter uma periodicidade ali. Uma vez por semana você posta, ou de 15 em 15, você vê como fica melhor para você. Mas tente criar para aquilo. É como se fosse um desafio de criatividade semanal. Isso vai te ajudar porque você vai puxar ali na sua mente coisas que às vezes você não percebeu para você criar aqueles conteúdos. Dentro dessa questão de obrigação, é também muito importante ter um horário para você focar na sua criatividade, em novos projetos, em novas ideias, para você lapidar ideias. Então, toda terça-feira, das 15 às 18 horas, eu vou parar e meu horário é para isso. Eu vou olhar minhas ideias, vou olhar meus projetos, eu vou olhar minhas coisas. E eu vou focar nisso, nem que seja em tópicos. Então reserve esse momento. É muito importante e não significa que você vai forçar, não vai respeitar seus sentimentos, respeitar seu momento ali de relaxar, de descansar, mas dá uma forcinha bacana. Se você já estiver com um projeto pronto e você tá precisando trabalhar nele, uma coisa mais extra, você tá sentindo que você não tem tempo, que você tá sufocando, uma dica muito boa é trabalhar em tópicos. Trabalhar em tópicos, na verdade, é algo que precisa ser utilizado, independente de você estar com saco sem saco. Anotar as ideias, as coisas em tópicos e depois destrinchar esses tópicos sempre ajuda. Mas principalmente nesses momentos em que você tá assim de saco cheio, pare mesmo assim e faça as coisas em tópicos. Então anote ideias, anote formas de fazer aquilo e depois você vai destrinchar esses tópicos. Isso vai ajudar bastante porque você vai ter feito bastante coisa, você vai ter resolvido problemas, solucionado novas etapas, mesmo que não tenha sido destrinchando tanto assim. Um ponto muito importante é não esquecer de usar o poder do não. Muito a gente fala sobre o poder do sim. Nós falamos que temos que aceitar as oportunidades, que não podemos deixar que as portas se fechem, temos que dizer mais sim para a vida, mais sim para as coisas, mas nós esquecemos o quanto o não também é muito poderoso. Fazer uma lista do que a gente não pode mais aceitar na nossa vida, ou do que não podemos mais incluir, pelo menos naquele momento na nossa vida, é uma grande ajuda para ter novas ideias. Nós vamos estar analisando o que nos incomoda e esse incômodo pode também estar incomodando outras pessoas. E criar boas ideias, empreender bem, nada mais é do que analisar dores, problemas das pessoas para a gente trazer uma solução para eles. Uma boa ideia é sempre uma solução para alguma dor, para algum problema que alguém está sentindo, passando. Então a forma primordial para você entender se a sua ideia é boa é você analisar se aquela ideia é uma solução para algum grupo de pessoas. Então, como fazer uma coisa que é diferente, que tem um grande diferencial? Apresentando algo que soluciona algum problema para algumas pessoas e que não existe ainda daquela maneira. Então, por exemplo, quando eu criei o site Não Óbvio, que é um site de listas, o que é que eu pensei? Primeiro eu tenho que analisar qual é o público-alvo. Meu público-alvo eram pessoas que amam coisas e dicas, indicações culturais. Então, filmes, séries, turismo, tecnologia. E aí, o que é que eu pensei? Bom, essa galera já tá ligada em listas na internet. Então, eles não estão aguentando mais encontrar as mesmas indicações toda vez que abrem uma lista. Ah, eu quero dicas de séries novas. Aí abre uma lista, tem as mesmas séries que ele já encontrou ali indicações em outro site, em outro Instagram. Ele não aguenta mais. Então, qual é o diferencial do Não Óbvio? Solucionar essa dor. O Não Óbvio traz dicas que ainda não estão sendo muito comentadas, muito ditas pela internet, que você realmente não encontra com facilidade em outros lugares.
São dicas de séries que ainda vão lançar ou que lançaram, mas acabaram não sendo tão conhecidas, mas valem a pena. Tudo isso é uma dor, é o que aquelas pessoas não aguentam mais e que foi solucionado de alguma maneira para elas. Essa é a melhor forma de criar algo que realmente tem um diferencial. Responda as principais questões de storytelling e releia essas questões. Acrescente as respostas dessas questões sempre que se sentir sem criatividade, sem ideias. Ah, mas o que é storytelling? Vamos lá. Storytelling é o poder de contar histórias que cativam. É o poder de fazer com que o seu público seja fidelizado, com que clientes virem fãs, por exemplo, com que pessoas que te acompanham fiquem mais ainda sedentas pelos seus próximos conteúdos. E como é que isso acontece? Como é que isso é feito? Através de conteúdos que você vai lançar para esse público, principalmente em vídeos, áudios, conteúdos diversos e dinâmicos que conectam, no qual você mostra a cara, dá a cara a tapa, no qual você exibe vulnerabilidade. E o storytelling ajuda muito para que você encontre o seu propósito, para que você entenda melhor as mensagens que você quer passar com aquele trabalho que você está fazendo, com aquele planejamento que você está fazendo, ou você como pessoa, como produtor de conteúdo. E para fazer tudo isso, basta se guiar em responder algumas questões principais, algumas perguntas principais. Inclusive, dá para começar a usar o storytelling respondendo essas perguntas nos seus posts, nos seus conteúdos como marca ou como pessoa. As perguntas principais são: por que e para que faço isso? Ou seja, não é só como ou o que eu faço. Se eu tô vendendo um computador, eu não vou falar apenas que aquele computador é rápido ou que aquele computador está com desconto. Aí eu estou falando como eu vendo. Aí eu estou falando o que é isso. Mas se eu falo que esse computador foi criado com o propósito de fazer com que pessoas criativas possam agilizar os seus projetos, que o desejo da marca desse computador é fazer com que tudo fique mais rápido, mais ágil para quem cria muito, aí eu estou falando o porquê. E dentro disso eu já encaixo o que, o como com muito mais força, porque as pessoas criativas, que no caso é o meu público-alvo, já vão se sentir mais abraçadas e vão entender muito melhor todo o resto que eu vou explicar. A segunda pergunta é: como o meu trabalho muda o mundo, a sociedade positivamente? Então, o que é que você faz de diferente dentro disso que você está oferecendo para melhorar as pessoas, para melhorar a sociedade? Qual é o seu propósito de mudar, revolucionar alguma coisa no mundo com isso? Terceira pergunta: quem somos nós? E aí você vai apresentar um pouco da equipe, o que cada um faz, o que cada um mais gosta. No caso, se for só você, você vai apresentar um pouco do seu passado, um pouco da sua vida, o que te fez chegar até ali. Qual a sua história de fato? Quais são os pontos primordiais dessa história? Quarta pergunta: o que aprendi durante o percurso? Aqui você precisa lembrar de falar dos seus erros, dos tapas na cara que você levou, porque vulnerabilidade conquista. E lembrar desses tapas na cara é algo que vai nos levar a ter novas ideias. A próxima pergunta é: quais dificuldades eu passei para chegar até aqui? E aí você vai falar das barreiras que você quebrou, do que você conseguiu conquistar. A próxima pergunta é: o que eu vou mudar na vida pessoal e profissional do meu cliente com o que eu faço? Então vamos voltar ao computador. Se eu tô falando que aquele computador vai ajudar os criativos a fazerem tudo com mais agilidade, o que isso muda na vida pessoal dessa pessoa? Ah, ela vai ter mais tempo pra família, ela vai ter mais tempo pra assistir séries, assistir filmes e se divertir, porque ela vai ter acabado o trabalho mais rápido. Então, quando a gente começa a trazer o lado pessoal, a gente cativa de uma forma diferenciada. A próxima pergunta é: qual o principal desafio que eu ainda enfrento? E como eu faço para enfrentar esse desafio? E a última pergunta é: como são as pessoas que me inspiram? Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Por que elas me inspiram? Então tudo isso pode abrir alas para muitas ideias quando a gente volta a olhar para as nossas respostas de storytelling ou enquanto estamos criando conteúdos com essas respostas para o nosso público. Outro ponto fundamental é analisar tudo o que é macro e tudo o que é micro em relação ao seu trabalho, ao tema principal que você quer usar para suas criações.
Ou seja, no macro, comece analisando como é que está o meu país atualmente. E como é que está o meu estado? E a minha cidade? E o meu bairro? Meu ciclo de amigos? Vai indo do maior para o menor. E relacione tudo isso com a ideia que você quer criar ou com a sua empresa, com o que você faz e oferece para o público. Por exemplo, se nós estamos em uma situação global de pandemia, como é que a sua cidade está lidando com isso? Como é que são as pessoas da sua cidade? Se sua empresa pode fazer um delivery, qual é a melhor forma de fazer? Qual é a melhor forma de divulgar isso para as pessoas que moram aí onde você mora? É uma galera que tem costume de baixar aplicativo? Não tem? Se não tem, o que é que essa galera costuma fazer? Tem algum grupo do seu bairro no qual você pode divulgar? Então tudo isso vai gerando estratégias a mais. Falando em estratégias, pesquise e utilize tipos de análises. Você já deve ter ouvido falar da análise SWOT, que é uma das mais famosas para se fazer um planejamento de uma nova ideia, uma nova estratégia, um novo negócio. É muito bacana para analisar contextos, como a gente estava falando agora, do macro, do micro, e saber exatamente as atitudes que você quer tomar em cada um desses pontos. Mas existem outras estratégias com outros formatinhos que já vêm prontos ali, outras ferramentas dessas que você também pode pesquisar, usar e inclusive elas podem te dar novas ideias só de você olhar para a cara delas. Porque você pode olhar e elas podem falar, por exemplo, analise as pessoas que moram dentro da sua casa ou qualquer coisa do tipo. E aí você para pra pensar, nossa, minha irmã faz tal coisa, ela adoraria tal coisa, nossa, eu tive uma ideia em relação a isso. Tive uma ideia pensando aqui em um público que parece com ela. Então tudo isso pode ajudar. As 5 forças de Porter, Pestel, SOAR e Matriz de Ansoff são algumas possibilidades que você pode aí dar um Google para começar a pesquisar. Outra coisa muito legal é estudar tópicos sobre marketing digital e comunicação empática. A comunicação empática acaba gerando várias ideias diferentes. Acaba nos ajudando a pensar em como nos comunicar de uma maneira mais criativa. E isso gera mais criatividade e novas ideias. Um dos pontos da comunicação empática, por exemplo, é dizer as coisas com muita clareza. Se você quer água, não diga que você tá com sede, porque a pessoa pode trazer pra você um suco. E não é suco que você quer, é água. Então diga que você quer água. São coisas simples assim, mas que fazem muita diferença na hora da gente se conectar com o público. Outra coisa bacana da comunicação empática é focar no sentimento. Por exemplo, seu namorado se atrasou de novo, você não aguenta mais ele se atrasando. Ao invés de você falar, você se atrasou de novo, não aguenta mais, você vai falar de como você está se sentindo com esse atraso. Poxa, fico sentindo que nossos momentos já tiveram mais importância. Enfim, você vai falar de como você se sente. Estudar a comunicação empática é bacana porque ela costuma trazer vários exemplos para explicar esses tópicos. Então é um ponto aí legal para pensar em como exemplificar melhor as suas ideias. Outra coisa muito importante de ser feita é sair da sua bolha. Entre em grupos de Facebook, o Facebook não morreu. Entre em grupos dele, dos temas que você gosta ou de temas diferentes. Se você está criando uma ideia para quem mora sozinho, por exemplo, entre em grupos do Facebook de pessoas que moram sozinhas, em grupos do WhatsApp, acompanhe perfis que falam sobre isso, crie conexões com pessoas diferentes que também gostam daquele tema, abra esses horizontes. E ainda falando disso, de sair da bolha, também é muito importante você tentar pelo menos uma vez por semana pegar algum conteúdo aleatório para você ler sobre. Por exemplo, você nunca se interessou muito por história. Vai lá e procura um canal de YouTube de um professor de história, vê o que ele vai contar. Combina com você mesmo de assistir até o final. Ouve um podcast ou um audiobook sobre algum assunto diferente que você não tem costume. Quando a gente aprende sobre temas diferentes, a gente acaba conectando esse tema com as ideias que estão borbulhando na nossa cabeça e isso nos abre caminhos. Outra coisa muito bacana para sair da bolha é procurar novas formas de lazer. Então, por exemplo, eu sou fissurada em filme, série, livro, mas eu comecei a jogar videogame com meu namorado. E aí eu descobri narrativas incríveis, eu nem sabia que os jogos tinham uma narrativa tão completa e complexa em muitos casos. E aquilo me inspirou, vários personagens me inspiraram, a maneira com que a gente controla esses personagens, a interatividade, tudo isso me deu novas ideias e novas inspirações. Então se você não tem costume de fazer alguma coisa, faça. Inclusive, um ponto muito importante para também sair da bolha é se conectar com a sua criança interior. Pintar, desenhar,
Uma das dicas, inclusive, que eu dou pra quem quer tirar mais fotos dentro de casa é pintar o próprio rosto, fingir que seu corpo é uma tela de pintura, uma obra de arte. Isso ajuda muito, é uma atividade lúdica, você vai estar brincando com a arte enquanto cria uma outra arte, que é a fotografia. Então tudo que envolve esse lado mais lúdico e manual, né, assim como escrever é muito importante, usar esse lado manual de parar ali pra pintar já ajuda bastante. Quer ver uma coisa super legal que a gente fazia quando era criança, que a gente para de fazer depois? A gente tinha tipo um diário de bordo, na maioria dos casos. Eu, por exemplo, tinha. Que é aquele diário, né, que a gente escrevia o que aconteceu no nosso dia, quais foram as lições que a gente tirou daquele dia. E é muito bacana a gente tentar ainda ter. Se você tá muito sem tempo, muito corrido, que tal você pegar o celular e gravar quando chegar em casa? Ou ter um momentinho ali do seu dia que você para e faz essa gravação contando pra você mesmo como foi seu dia. E aí no fim do mês, você para e ouve esses áudios. Isso pode ser bem bacana pra você relembrar de acontecimentos, lembrar do que você aprendeu. E aí isso também pode te ajudar um bocado. Mais uma coisa que vai te ajudar muito a ter novas ideias é ouvir o seu público. Então interaja com pessoas, pergunte o que mais eles querem ver. Comente em fotos de pessoas que fazem parte do público que você quer atingir ou que você já atinge. Mas não necessariamente pergunte dessa forma. O que você quer ver? Pergunte, por exemplo, o que você prefere entre tal coisa e tal coisa. Porque aí a pessoa não tem que pensar muito, ela só seleciona lá e ela vai participar muito mais, com muito mais facilidade. Uma coisa muito bacana pra fazer isso é usar os templates pra stories, pra botar ali caixa de perguntas, enquete, coisas bacanas de interatividade. Inclusive no Não Óbvio tem uma lista bem legal de perfis que tem esses templates que você pode pegar neles e utilizar. Outra dica muito importante é deixar a sua ideia dormir. Como assim? Depois que você fizer todo o planejamento da sua ideia, que ela já estiver ali meio que sendo colocada em prática, deixa ela um tempinho na gaveta, passa ali uma semana sem pensar nela, não fica com aquele pensamento duro, vai pensar em outras coisas, fazer outras coisas e depois você volta e reanalisa aquela ideia. Você vai ter tido novas ideias, a sua mente vai estar mais fresca. É aquela coisa da gente precisar de um editor para um livro, por exemplo, porque ele vai ver errinhos que a gente deixou passar sem querer assim, porque nosso olhar já tá viciado. Então, deixar a ideia dormindo é muito importante. Lembra que a gente falou de anotar as suas ideias, tudo que vier na sua mente? Então, pegue um outro espaço, pode ser também no bloco de notas, mas em uma outra nota, ou um caderninho, enfim, você vai resolver. Mas pegue um outro único espaço para anotar as artes que você descobriu nos últimos tempos, ou perfis e coisas bacanas que você descobriu por aí. Então você vai separar, por exemplo, perfis de Instagram, filmes, séries, livros, tudo que você viu, descobriu naquele mês ou naquela semana. Então você vai anotar os filmes que você assistiu, as séries que você assistiu, os livros que você leu, os perfis de Instagram que você foi descobrindo que você gostou. Tudo isso vai te ajudar muito no fim do mês ou da semana para que você olhe e ganhe mais inspirações. Às vezes a gente não lembra que a gente assistiu a um filme, por mais que ele tenha sido bacana, e a gente tá tendo uma ideia que um trecho daquele filme poderia ajudar a gente a construir melhor. Então quando a gente lembra do filme, a gente lembra o nome do filme, a gente pesquisa mais sobre o filme, descobre mais coisas, isso tudo ajuda na nossa criatividade. Então é muito bacana a gente sempre anotar essas coisas bacanas, principalmente arte, conteúdo, né? Perfis que criam conteúdo, blogs, coisas bacanas que a gente foi descobrindo naquela semana pra gente não esquecer e ter sempre ali anotado. Dentro disso também é muito bacana que você anote visões diferentes que você teve sobre essa coisa. Por exemplo, quais são as lições que aquele filme tá passando? Mas não as lições óbvias que todo mundo percebeu. Quais são as lições que você acha que outras pessoas não perceberam, mas que você percebeu? Então pegar uma cena que foi marcante do filme pra você e a lição que aquela cena passa. Prestar atenção nas entrelinhas, nas metáforas, nas simbologias. Tudo isso traz novas ideias, principalmente porque gera um olhar mais sensível para o mundo. Outra dica é também anotar pautas. O aplicativo Pocket, por exemplo, é muito bacana pra gente salvar links e coisas que a gente descobriu pela internet que a gente ainda não teve tempo de ver, que a gente não teve tempo de ler. Inclusive dá pra usar ele offline em muitos casos. Então é bacana pra salvar um vídeo e poder assistir ali dentro dele depois.
salvar um link que você quer ler ali depois e não esquecer. Então, usar a pasta de salvos do Instagram ou salvar no Pinterest, inspirações, coisas bacanas que você viu, ideias de conteúdos que você achou que foram interessantes. Tudo isso pode te inspirar imensamente. Só não esqueça de voltar e olhar de vez em quando essa pasta, essas coisas que você salvou. Também é muito importante analisar a concorrência, né? Analisar ali o que pessoas que fazem coisas semelhantes estão fazendo, o que tá dando certo, o que tá dando errado. Aprender com o erro alheio também importa muito. E além disso, ser proativo é muito importante. A gente falou do poder do não, mas a gente precisa também usar o poder do sim. Tomar a frente de algo e falar que você pode fazer, que você gostaria de fazer isso, que estão dizendo ali que precisam de alguém para fazer tal coisa. Às vezes um projeto extra, uma coisa que não necessariamente vai dar dinheiro, mas vai dar um crescimento para o seu currículo, um networking diferente. É importante a gente lembrar que networking não é só as pessoas te conhecerem, mas elas te recomendarem. Então é muito importante você mostrar que você é uma pessoa recomendável. E ser proativo ajuda muito nisso também. Outra coisa muito importante é tentar acordar pelo menos 1 hora antes do necessário. Então, se você precisa começar a se arrumar, fazer as coisas às 10 horas, tenta acordar às 9. Aproveite esse tempo para ouvir música, relaxar, fazer o que lhe der prazer. A energia vai ser outra e você, inclusive, pode ficar com um pouquinho da sensação de que você já procrastinou o suficiente e o gás para começar o dia vai acontecer de uma maneira bem bacana. Na hora de dormir, se possível, faça o mesmo e durma 1 hora antes do necessário. Ou pelo menos deite na cama 1 hora antes. Outra coisa muito importante é, durante a semana, disciplinar o seu cérebro com rotinas. Por exemplo, todo dia de manhã, antes de começar o trabalho, você faz atividade física. É óbvio que a vida é flexível. Às vezes você pode ter adoecido ou alguma coisa do tipo e fugir um pouco dessa rotina. Mas o ideal é que, em geral, ela aconteça. Isso vai ajudar seu cérebro a ter um gás a mais para criar. A constância faz o hábito, então é muito bacana ter esse exercício. Inclusive, você pode incluir coisas novas, diferentes nisso. Por exemplo, todo dia antes de dormir, de segunda a sexta, eu pego ali meu livro de cabeceira e leio. Esse livro de cabeceira vai ser diferente a cada momento, então ele vai trazer novidades para você. Outra coisa fundamental é limpar as suas redes sociais. Analise se você está seguindo pessoas que realmente te inspiram ou pessoas que acabam fazendo mal à sua saúde mental. Dentro disso, opte por aqueles que você realmente colocaria na sua pasta de salvos do Instagram, que tem boas pautas, boas ideias que te acrescentam. Existem vários desafios de escrita criativa, inclusive eu dou mentoria de escrita criativa. No Ciative dá pra você saber mais sobre isso, e aqui no perfil também tem um post falando da mentoria. E existem vários desafios de escrita criativa que são muito bacanas também para ampliar a criatividade em geral. E obviamente existem vários outros pontos que poderiam ser colocados aqui. Quem sabe eu não faço uma parte 2, 3, 4 com esse conteúdo, com mais dicas. Nos vemos em breve, continue acompanhando as frases, os conteúdos e as indicações por aqui. Um super beijo e até a próxima!